Então, pessoal, olá a todos. Mais uma palestrinha hoje. Vou fazer uma apresentação rápida minha para quem não me conhece. Meu nome é Guilherme Braga. Sou formado em administração de empresas pela FAI em Curitiba. Opero no mercado já fazem 5 anos, né? Então já é um bom tempo, né? Muito acima da média das pessoas, que aí não passa de um ano, né? Fiz alguns cursos aqui no Brasil, principalmente em São Paulo e nos Estados Unidos também, né? Que é um lugar onde se desenvolveu muito o trading, que é o que eu faço, né? Operação baseada em gráficos. Sou sócio-diretor da Capital Serviços Educacionais desde janeiro, né? Para quem não conhece a Capital, uma empresa de educação financeira. Várias palestras como essa, artigos próprios e de alguns parceiros. Também notícias, a gente posta algumas que a gente acha relevante, assim como nossos cursos, né? A maioria presencial para Curitiba. Mas teremos vários cursos online próprios logo, com certeza. Então a palestra de hoje é a evolução natural na Bolsa de Valores, os erros, os mitos e os caminhos mais comuns. A gente vai abordar um pouco sobre especulação, mitos, notícias, indicações corretoras, caminhos para encontrar o seu modo de operar, como ganhar dinheiro no mercado em queda. Como você viu, são vários assuntos, então possivelmente eu vou dividir essa palestra em duas, meia hora cada uma. Então, primeira fase do operador, né, quem vai entrar no mercado é operar por instinto. Eu passei por isso, né? Achava que ia subir, comprava, achava que ia cair, vendia. Obviamente, né, depois de um tempo eu percebi que isso aqui não ia dar certo, né? Por um tempo deu certo, porque o mercado estava em forte alta quando eu entrei. Depois o mercado parou de subir, começa a vir prejuízo, você percebe que isso aqui não é viável. O que você busca daí? Em geral, busca notícias. Então vamos ver lá, tal ativo, uma Petrobras comprou uma outra companhia, alguma coisa assim, você acha que vai subir, você compra, né? Notícias boas, notícias ruins, você vai avaliando, mas isso aqui é muito difícil de fazer, né? Eu vou abordar cada um dos assuntos com calma, né? Mas isso aqui eu tentei fazer também, cheguei à conclusão que é impossível, pelo menos para o pequeno investidor. Operando por dicas depois, dicas de fóruns. Essa aqui foi uma fase que eu praticamente não passei, eu frequentei bastante fórum, mas não para pegar dicas, sim para trocar experiência. Dica de corretora, isso sim eu fiz, né? Tentei fazer. O principal problema aqui não é nem o analista da corretora, muitas vezes vai dar certo, vai ganhar um dinheiro, talvez não seja tanto quanto você poderia. O problema é que muitas vezes você troca de analista e aí acaba com o método, né? Para ganhar dinheiro na bolsa você precisa de consistência de método, isso vai levar a consistência de resultado. Então, se você não opera sempre com o mesmo método, o mesmo analista, o mesmo indicador, você não vai ter consistência no teu resultado futuramente. Depois de um tempo você vai entender que é preciso se dedicar a isso, né? Aqui na verdade tem dois caminhos, ou você percebe que isso aqui é viável e você precisa estudar para conseguir, ou que a maioria faz, e por isso que o mercado tem um baixo número de pessoas hoje, né? Muita gente entrou, se frustrou, perdeu dinheiro. A pessoa acha que isso aqui é um cassino, uma loteria. Eu entendi que era preciso se dedicar, estudar, me aprofundar nisso daqui, que era viável. Então fiz vários cursos, né, voltado à análise gráfica. Elaborei um plano no mercado, realmente um plano, tem ele escrito. Como que eu tenho que operar, quando que eu vou entrar, quando que eu vou sair, como que é o meu manejo de risco. Para quê que eu anoto tudo isso? Para operar sem hesitar, ter disciplina. Eu sei o que eu tenho que fazer, quando entrar, por que entrar e quando sair, no lucro ou no prejuízo. Então, operar o plano com disciplina, né, depois que passou por tudo isso aqui, é muito complicado também, né? É mais fácil, já está no caminho certo, mas a disciplina vai definir se você vai ter resultado consistente ou não, né? Supondo que o seu método seja consistente. Minha ideia é o quê? Que você já entre direto nessa fase aqui, entender que é preciso se dedicar, que é preciso estudar para elaborar um plano e conseguir
ter resultado consistente. Você não precisa passar por todos esses, operar por instinto, notícia, dica. Entenda que isso daqui você tem que saber o que está fazendo, senão você não vai ter resultado, não adianta. Não adianta fazer que nem a maioria opera assim, por uma desses métodos aqui. Mas a maioria perde na bolsa. Será que você tem que seguir a maioria, seguir a manada? Ou encontrar o teu caminho, onde você pode ganhar dinheiro? Eu não quero dizer que o caminho que eu escolhi é o certo. Inclusive, para a maioria das pessoas, eu tenho certeza que não é. A maioria das pessoas não é o meu caminho. Mas você tem que entender os pontos favoráveis que eu tomei. Operar por gráfico, por que é melhor? Por que eu prefiro operar por gráfico do que fundamento? Muita gente opera por fundamento e prefere, ok? Mas sabe por quê? Tem um método. Especulador, vamos abordar rapidinho aqui. No fundo, eu sou um especulador profissional. Isso, fato. Muita gente acha que isso aqui é algo errado, né? Parecido com um jogo ou até algo criminoso. Uma frasinha aqui que eu acho muito interessante. O especulador é o óleo que lubrifica as engrenagens do mercado, oferecendo liquidez em troca de oportunidade de ganho. Sem especulador não existe mercado para investidores e tomadores de recursos. Tá? Tirei esse texto aqui do artigo do Leandro Huschel, tá? E muito bom isso aqui, muito bom. Oferecendo liquidez em troca de oportunidade de ganho. A gente oferece a liquidez para o mercado poder investir, poder fazer essa... Tem um mercado. Sem especulador não tem mercado, pessoal. Existe um certo preconceito com essa atividade, isso é fato, né? Ainda mais em países um pouco mais atrasados como o Brasil. Nos Estados Unidos não é exatamente dessa maneira. Muitas vezes as notícias dão como o responsável pelo movimento de queda do mercado, principalmente de alta não, né, mas de queda forte, os especuladores. Mas na verdade, quem fez o movimento são as circunstâncias econômicas. A base econômica que vai determinar o movimento. O especulador pode catalisar, pode intensificar o movimento, mas não é o responsável. A gente só entra na tendência, só pega aquela onda. Eu gosto de comparar com comprar imóveis. Muita gente compra e vende imóvel para tentar ganhar dinheiro e não passa de um especulador, né? Então, por que isso não é tão mal visto e comprar e vender ação é? Se no fundo você está comprando um bem e vendendo um bem, né, um ativo, né, são atividades semelhantes. Tá, o primeiro mito. Outra coisa, né? Muitas vezes o pessoal se refere a especulador, o cara de curto prazo. Mas se você está comprando e vendendo por longo prazo, você também é um tipo de especulação. Não deixa de ser. Só aumenta o prazo operacional. Mas a atividade é a mesma. Se você compra para pegar dividendos, aí é outra história. Mas se você compra para vender mais caro depois, ou vende para recomprar mais barato, não deixa de ser especulação. Mesma coisa que eu faço no 15 minutos, no 60 minutos, só que em prazos maiores. Então, o primeiro mito, que bolsa é para o longo prazo, né? Bolsa no longo prazo sempre sobe, né? De fato, a gente fez isso aqui ser verdade, né, por um tempo. Porque em 2002 a gente estava 8 mil pontos, e em 2008, perdão, a gente estava em 73 mil, quase 74. Então a gente fez com que, não importa onde o cara comprasse nessa tendência de alta, mas veja, isso aqui é uma tendência de alta primária. Quem não sabe o que é isso, veja as palestras passadas do Fernando Vieira aqui no nosso canal. Você vai entender o que é uma tendência de alta primária. Esse aqui é o gráfico semanal, pode ver topos e fundos ascendentes. Mercado, linda tendência, né? Então, tanto faz onde você comprasse aqui, se você segurasse, você teria lucro. Até esse momento aqui que o mercado entrou em crash, que não é algo ruim. No primeiro momento a gente é estopado, de fato a tendência é quebrada e a gente é obrigado a ter uma perda, óbvio. Porém,
quem sabe o que está fazendo na bolsa, muitas vezes entra vendendo e consegue aproveitar esse movimento de queda. Quem não sabe, a gente pode ganhar quando o mercado está caindo. A gente vende a ação e recompra, se tudo der certo, mais barato. Ou seja, a gente ganha essa diferença, pagando um pouco mais de taxas, mas é possível ganhar com o mercado em queda. Então isso aqui, na verdade, é uma grande oportunidade de venda, e para investidores de longo prazo é uma grande oportunidade de compra para recuperação do mercado. Então isso aqui é bom. Crises não são necessariamente ruins, são boas, se você souber o que está fazendo. Então a gente viu que o mercado em 6 anos subiu 800%. Isso aqui reforçou muito essa teoria que bolsa sempre sobe a longo prazo, que não é verdade. Por mais que os ativos tenham uma lógica que os ativos são trocados no Ibovespa. Então o ativo ficou ruim, ele sai e vai entrar outro. Então isso tende com o Ibovespa até possa subir no longo prazo. Mas os ativos não necessariamente. Exemplo claro, a NET. Em 2002 até 2010, o mercado subiu 412% no Ibovespa. Sendo que a gente poderia ter aproveitado essa alta e essa queda e essa alta. Então esse 412% poderia ser muito mais mesmo. E enquanto a NET caiu 64%. Então a gente vê aqui que nem todos os ativos vão seguir essa tendência forte de alta. Então é importante você saber o que está fazendo mesmo na tendência de alta. Na tendência lateral ou de queda é mais importante ainda. Na tendência de alta, às vezes você vai comprar, os ativos por inércia vão subir. Na lateral e na de queda a gente vê quem sabe operar, quem sabe o que está fazendo. Quem está ganhando dinheiro agora, esses dias o Fernando Vieira divulgou ali o resultado dele no ano das operações do ano. Ele está ganhando dinheiro, o mercado não está fácil. Para quem não sabe o que está fazendo, o mercado não está bom. Claro que com o método está muito tranquilo. Por exemplo, o mês de abril foi um mês muito tranquilo para mim operar, muito bom mesmo. Mas por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Então a gente vê aqui a NET estava R$ 82,00 em 97, chegou a 466, depois caiu até R$ 2,00, caiu 99,57%. Depois até aqui nessa alta, pode ver que na alta de Ibovespa teve uma boa alta, mas olha a pancada que ela já tinha dado. Então é bom você ter método, você saber o que está fazendo na bolsa, não operar por instinto, por dica. Nem todos os ativos fazem a mesma movimentação. Exetec e Eletropaulo, enquanto uma subiu de maio de 2012 a dezembro 35%, a Eletropaulo caiu 50%. No mercado existem correlações, mas elas não são 100% fiéis. Então você vê aqui que faz uma grande diferença saber escolher o que está operando, principalmente por longo prazo aqui, Claro que trading você poderia estar vendendo aqui, coisa que eu fiz bastante, e ganhando dinheiro nas quedas. Então vamos ver Ibovespa e Eletropaulo. Enquanto o Ibovespa caiu 3%, o Eletropaulo caiu 54%, de maio a dezembro. Então é importante saber o que você está fazendo. Ter um método aqui foi vital. Se você estava comprado na composição do Ibovespa, caiu só 3%, mas se tivesse comprado em Eletropaulo, você perdeu 50% do seu patrimônio em menos de um ano. Então é preciso saber escolher os ativos corretos, ter uma metodologia de compra e venda, saber por que você está comprando, quando que você vai comprar, quando você vai sair, se der certo, se der errado, se der muito errado, se der muito certo. São as hipóteses que tem que levar em consideração no teu método. Eu não levava em conta, no começo, se desse muito certo. Não levava em conta. Até que um dia uma operação deu muito certo e eu não sabia o que fazer. Daí eu coloquei no meu método, se der muito certo, se der muito errado. O que seria muito certo? Abrir de um dia para o outro com uma alta de 50% e você está comprado, isso ia dar muito certo. Mas tem que estar escrito no teu plano, o que você vai fazer se acontecer isso? Ler notícias para o investidor é bom? Não necessariamente. Eu particularmente não gosto de ler notícia. Por quê?
por um bom tempo, me influenciava, né? Não que eu comprasse por causa da notícia, mas eu ficava predisposto a comprar se a notícia fosse boa. Então, se tivesse algo perto do meu método, eu comprava, né? Se tivesse algo fosse ruim, eu ficava predisposto a vender. Então, me dava uma influenciada. Hoje não me influencia. Então, por que eu não leio? Porque não me adianta nada. Eu sou um pouco radical nesse momento, mas pra mim isso é verdade. Pra mim, ler notícia não faz diferença. Eu não ganho mais dinheiro, eu não perco mais dinheiro, né? Meu método é 100% baseado em gráfico. Então eu ler notícia ou não faz diferença. Claro, se você, digamos assim, se é um investidor de longo prazo, acompanha de perto aquela ação, ler as notícias pode te dar um norte melhor do que vai acontecer com o ativo. Mesmo assim, são muitas variáveis envolvidas para você saber o que está acontecendo de verdade. E principalmente o que está acontecendo que você não sabe, né? Até chegar em você a notícia demora um pouco. Esse é o principal problema. Então, mesmo se você tiver uma boa noção do que está acontecendo, o gráfico vai te antecipar. A notícia não, você vai estar atrasado. O que movimenta a notícia não é a notícia em si, sim a expectativa que as pessoas têm em cima dela. Então vamos supor assim, vai sair um balanço. Eu tenho um exemplo aqui, na verdade, vamos por exemplo. Ok. Um prejuízo de 87 milhões de reais é um bom resultado ou um mau resultado? Se eu tenho essa informação, a ação vai subir, cair ou não altera? Isso é relativo. Por quê? Se eu esperava um prejuízo de 100 milhões e vem de 87, na verdade, a minha expectativa era pior, ou seja, a notícia é boa. Isso tende a fazer com que a ação suba, se a expectativa do mercado fosse essa. Se a expectativa fosse de um prejuízo de 50 milhões, essa notícia é péssima. Então, os Minas têm menor prejuízo do que esperado do analista. A companhia teve um resultado negativo de 87 milhões, mas foi menos do que se esperava. Então isso é bom. Então não é em si a notícia, sim a expectativa que nós tínhamos diante dela, né? Qual é a expectativa em relação àquele balanço e o balanço? A gente tem que avaliar isso, não se é bom ou ruim. Não é porque tem lucro que o ativo vai subir, não é porque tem prejuízo que ele vai cair. Né? Por que eu não opero notícia? Por que eu cheguei à conclusão que não dava para operar na época que eu tentei? Isso fazem anos, né, pessoal? Anos. Primeiro, qual que é o delay da notícia ser divulgada até chegar em mim, eu avaliar essa notícia e poder me posicionar corretamente? Quanto tempo isso vai demorar? Né? A notícia sai agora, daqui quanto tempo eu vou demorar para conseguir me posicionar? Se for uma notícia péssima, saiu, na hora o mercado precifica. O mercado está sempre precificando o que está acontecendo. Né? Em geral, as notícias saem quando o pregão está fechado, né? As grandes notícias, né? Balanços e coisas que vão realmente mudar o mercado. Então, o mercado já vai abrir precificando. Então, na verdade, eu não tenho como me adiantar essa notícia, né? A não ser se eu tiver informação privilegiada, que é um crime, né? Mas acontece, né? Não tem como. Existem vários fatos que você consegue ver. Até escrevi um artigo um tempo atrás. Você vê assim, pô, é muita coincidência o ativo subir 10% um dia antes de sair uma mega notícia. É muita coincidência, né? Muita coincidência. Então isso acontece. Eu, como grafista, consigo muitas vezes ver no gráfico a entrada de força compradora e me posicionar. Eu sei por que vai subir, não tenho a menor ideia. Mas eu consigo me posicionar comprado e a notícia vem e o ativo sobe. Né? Não acontece exatamente assim sempre, mas conseguimos fazer isso. Né? Sem ler nada, apenas baseado em gráfico. Esse é o caminho que todo mundo deve seguir? Não. Esse é o caminho que eu encontrei, que me satisfaz, que me deixa tranquilo. Eu consigo operar tranquilo. Né? Então, pra mim, isso é suficiente. Tá, um lucro de 5,5 bilhões de reais.
preço sobe, cai ou não altera. Então aqui nós temos a Petrobras, lucro de 5,5 bilhões. Só que foi 52% menor do que o último período, né? Isso aqui é o que? Terceiro trimestre. Foi então menor que o último terceiro trimestre do ano anterior. Então, na verdade, isso aqui é uma má notícia, né? Então não é porque tem lucro que é bom, que é boa notícia, não é porque tem prejuízo que ela é ruim. Tem que avaliar qual é a expectativa do mercado em relação à notícia. Isso aqui saiu no Brasil Econômico, tá, pessoal? Então, ações da Petro lideram perdas no Ibovespa após um lucro menor que esperado, né? É aquela notícia, né? Então, o resultado dela foi uma queda nas ações. Foi 12,6% abaixo do esperado por analistas. E a ação caiu mais de 3% no dia. Então aqui nós temos um exemplo na B2W, né, ou BTOW3, que é o código da ação. Lucro despenca em 75% no terceiro trimestre. Isso aqui é uma péssima notícia, né? O que aconteceu? Olha a barra que fez. O ativo abriu lá embaixo, né, a abertura está aqui, e fez uma barra enorme, subindo 4,75 em relação ao fechamento. Se a gente pegar de mínima, da abertura ao fechamento, subiu 8%. Então, operar notícia tem isso também. A notícia é ruim, mas não é por isso que muitas vezes vai cair, né? Não é algo 100%, não é certeiro isso. Vamos ver aqui que deu uma pancada para cima. Vou mostrar aqui que não se deve seguir notícia à risca. Se deve seguir um método à risca. Seu método você estudou, desenvolveu, testou, esse você segue à risca. Para a notícia não. Esse aqui é muito interessante, essa notícia, porque foi uma que eu operei. Sem motivo aparente, a ação da JBS, né, ou JBSS3, código, dispara 15% e lidera o Ibovespa uma semana. Interessante, né? Olha que interessante isso daqui. Esse aqui foi o ativo que eu operei, isso que eu acho fantástico. Tá vendo esse candlezinho encostando nessa linha azul? Linha azul no meu gráfico é média de 21, aritmética. E eu tenho um método que quando encosta na linha, superação da máxima eu compro. Então eu comprei aqui e olha o que aconteceu. O preço foi embora, né? Muito mais do que eu imaginei, inclusive, muito mais mesmo. Então eu comprei aqui, o preço foi embora. 22% de alta de mínima a máxima. Então, depois veio a notícia. Então eu operei isso daí sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. E daí vem a notícia. JBS lidera os ganhos do Ibovespa e repercute no novo comando da empresa. Tá? Então teve uma mudança se não me engano, no conselho da empresa. E isso daí fez com que a ação desse uma pancada para cima. Mas eu operei isso daí sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. Apenas baseado em gráfico. Então, temos aqui 28 de dezembro de 2007, Bolsa lidera ranking de rentabilidade, poupança tem menor retorno em 10 anos. Então a Bolsa está bombando. Essa notícia vai ter em topo, pessoal. Olha o que aconteceu. Dezembro de 2007, ou seja, subiu 10% em relação à notícia. Olha o quanto já tinha subido. Será que aqui era o momento de comprar? Ou é o momento de começar a tirar a posição? Né? Pelo menos realizar parcial. Então sobe um pouquinho e dá uma pancada de 60% para baixo. Isso aqui é clássico. Pânico nas bolsas. O maior risco para o Brasil não enxergar a gravidade da crise. Isso foi dia 10 de 8 de 2011. O que aconteceu? No dia 8 do 11, ou seja, nessa mesma semana, isso aqui é um gráfico semanal, a gente marcou o fundo do ano 2011. Né? Ou seja, a revista mostrando o desespero na bolsa, mas aquilo ali foi o fundo. Quem lê a revista vai querer vender, vai querer sair, quando na verdade o momento era de começar a montar posições compradoras. Então sempre que tiver uma notícia muito boa, desconfie que aquilo lá pode ser um topo, principalmente depois de um grande movimento de alta.
e depois do movimento de queda, uma péssima notícia pode desmarcar um fundo. Isso é comum, tem vários exemplos disso. Ó, aqui, ó. A agência classifica o Brasil como grau de investimento. Ok? 29 de 5 de 2008. O que aconteceu? 29 de 5 de 2008 marcou o topo do ano. Ou seja, uma baita notícia boa marcando o topo. Se o cara se animou nesse dia a comprar, tomou um belo prejuízo aqui, né? Se ele segurou, obviamente. Petrobras anuncia uma nova descoberta de petróleo. 21 de 5 de 2008. O que aconteceu? 21 de 5 de 2008, topo. Pessoal, isso é clássico. Clássico. Né? Então isso aqui, a ação estava 52,51 e no dia 19 do 12, agora de 2012, chegou a R$31. Então, pessoal, acho que por hoje é isso aí. Deu uma praticamente meia horinha de bate-papo e daí eu continuo saindo numa próxima palestra, tá? Então eu abordei um pouco bastante sobre notícias e depois a gente vai abordar aqui outros assuntos, né? Como mitos, todo mundo ganha dinheiro na bolsa, por que a maioria perde, né? Vou abordar isso daí, o que é preciso para ser um vencedor, indicações de corretora, vamos abordar um pouquinho mais, como você deve começar na bolsa, dominar os 3 M's do Alexander Elder, como definir o seu perfil, né? Regra da idade para alocação de recursos, ciclo psicológico, onde a maioria compra e vende, como funciona isso, né? Tipos de estudo, análise fundamentalista e grafista, bolsa em queda, como faz para ganhar dinheiro com bolsa em queda. E é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Fizemos aí meia horinha de bate-papo. E na próxima palestra eu continuo abordando isso aqui, que é uma parte do que eu passei, que eu acho muito interessante dividir com vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer que não se deve se influenciar por notícias. Pode se ler tranquilamente, mas isso não deve definir o seu posicionamento, o seu método, onde você vai comprar, onde você vai vender, né? Obrigado pela presença, obrigado por assistir. Visite o nosso site capitalsc.com.br, diariamente novos vídeos, artigos para vocês. Veja a nossa agenda de cursos, né? Tem uma parceria com a Mais Educa bem interessante de cursos de educação financeira, né? Para quem está querendo começar a juntar dinheiro para aposentadoria, organizar melhor sua vida. Fique atento aí nos nossos próximos cursos. Obrigado a todos e até uma próxima.